Nós temos tantas coisas, mas tu conheces o nosso coração e sabes de tudo o que precisamos. Estamos tão felizes que possamos trazer isto a ti em oração, sabendo que tu entendes e nos darás da tua bondade. Não que sejamos dignos dela, mas porque tu nos prometeste. Tenho certeza que há muitos pedidos na igreja esta manhã, por enfermidade e os necessitados. E nós, humildemente, os trazemos a ti agora, pedindo por tua eterna misericórdia e poder de cura para cada um deles. Também oramos pelos que estão em convalescença e por aqueles que não puderam vir à igreja esta manhã. Também pelos muitos que se reuniram aqui agora. Muitos estão enfermos e necessitados. Nós os vemos com muletas e em cadeiras de rodas, e eles estão precisando da tua misericórdia. Rogamos, Senhor, que tu concedas a eles abundantemente, que possam sair daqui regozijando-se, curados e bem. Muitos que não aparentam sua aflição, mas ainda assim, talvez problema de coração esteja prestes a levá-los, ou câncer, ou algum demônio temido. Rogamos, Senhor, que ele seja expulso esta manhã. Eles sairão daqui felizes. Bem, gostaríamos de lembrar daquele garotinho que está morrendo. Acabamos de ficar sabendo, por um ente querido, que está com câncer e que vai morrer hoje se tua misericórdia não se estender a essa criança. Ó Senhor Deus, sê misericordioso para com esse garotinho. Dá-lhe libertação, Senhor. Se assim for da tua vontade divina, estamos tão felizes pelo seu testemunho de que aceitou o teu sangue, a tal ponto que pediu ao Pai para enterrá-lo vestido de vermelho, para que soubessem que foi coberto pelo sangue. Nós te agradecemos, Senhor, pela fé tão corajosa de pequenos heróis, marchar adiante ao encontro do fim da vida, abraçando a cruz aos seus corações, ela mostrando a marca do sangue. Se de alguma forma for possível, Senhor, poupa o garotinho, deixa-o viver. Temos pedido por outros. E então, Senhor, rogamos pelos cultos esta manhã. Há alguns aqui, talvez, que não te conhecem como seu Salvador. Se for assim, que este seja o dia em que eles te descubram como precioso para suas vidas, como Salvador, que aqueles que estão precisando de cura te encontrem como o curador. Senhor, possas tu vir ao teu servo esta manhã, possa eu te encontrar como o pregador, pois encomendamos tudo isso a ti, pedindo que tu respondas em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos sempre contentes de entrar na casa do Senhor e a Assembleia dos Primogênitos. E eu estava, como de costume, atrasado. Não achei que fosse chegar aqui a não ser que pudesse pegar carona. Esta é uma boa piada para a esposa. Ela está assentada aqui em algum lugar. Ela saiu esta manhã e eu estava no porão estudando. E ela disse, estou com as chaves, Billy. E fui descobrir que ela estava com as chaves da garagem também. Eu não podia entrar. Passei um apuro. E depois de um tempo, Billy sentiu minha falta e disse, por que será que ele não veio? E me ligou. Eu disse, venha imediatamente. Eu disse, porque não tenho como ir à igreja. Assim estou feliz de estar aqui. Portanto, estou atrasado. Mas, vocês sabem, à medida que atravessamos para aquele outro reino, onde o tempo não existe mais, começamos a nos esquecer acerca do tempo. Tudo se funde na eternidade e não existe mais tempo. Não há limite de tempo. Paulo deve ter tido algo assim em sua mente na noite em que pregou a noite toda. O menino caiu do edifício, e isto o matou. E Paulo deitou seu corpo sobre o menino, e a vida voltou ao jovem. Creio que me foi dito pelo pastor agorinha mesmo, que tem um bebezinho que querem dedicar esta manhã. Assim, se a mãe trouxer o pequenino agora, nós o apresentaremos ao Senhor. Ele ou ela, o que quer que seja. E bem que gosto dos cultos de dedicação. Quer vir à frente, irmão Neville? Bom dia, irmã. Qual é o nome do pequenino? Frank Wayne Dedden. A irmã não seria parente de Robert Dedden, seria? Frank Wayne Dedden. Qual a idade dele? 8 semanas. Não está há muito tempo neste mundo cruel. Bem, ele é o fruto da união de vocês. E agora vocês querem apresentá-lo a Deus para que ele possa ser servo dele. Está certo, irmã? Deus a abençoe. Bem, estou segurando aqui um pequeno tesouro. Um bem engraçadinho. Olhem só para isso. O pequeno Frank Dedden. Oremos. Querido Pai Celestial, nos dias da tua caminhada aqui na terra, na forma de homem, chamado o Senhor Jesus, trouxeram-lhe criancinhas. E tu lhes impuseste as mãos e as abençoaste e disseste, deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino. Esta mãe dá aos meus braços esta manhã este garotinho que apresento a ti. Rogo, Senhor, que tu abençoes o pequenino, abençoa o seu lar, possa ele ser criado num lar cristão, na admoestação de Deus, possa ele ser criado.
E se houver uma manhã que ele possa pregar o evangelho, se assim for ordenado por ti, dá-lhe uma vida longa, saudável, abençoa seus pais, possa cada coisa boa que tu prometeste vir sobre este garotinho. A mãe o apresentou às nossas mãos como os anciãos da igreja, e agora o apresentamos a ti. Em nome de Jesus Cristo, que tu abençoes esta criança. Amém. Deus o abençoe, pequeno Frank. Acho que eles são muito adoráveis. Era para eu orar por eles quando tiver a unção? Temos alguns lenços aqui sobre os quais orar, mas prefiro fazer isso depois de começarmos a orar pelos enfermos e a unção para o culto vier. Então seria melhor se orássemos por eles naquele momento. Fico feliz em ver muitos dos meus amigos. Creio que vejo o irmão Charlie Cox lá atrás, na reunião. E também vejo o irmão John O'Bannon, de Louisville. E muitos outros amigos ao redor que eu reconheço. E assim estamos felizes em tê-los congregarem-se conosco esta manhã para servir ao Senhor. Agora estamos com expectativa de, daqui a algum tempo, iniciar um reavivamento aqui por alguns dias. Estamos orando para esse fim. Sinto que se não for Deus que trouxer um reavivamento ou o puser em nosso coração, então o reavivamento é nosso próprio esforço. E então, se esperamos e Ele sente que é a hora de ter um reavivamento, então Ele põe isso em nosso coração, então sentimos de ter o reavivamento. Outro amigo que está sentado aqui, o pai e a mãe do irmão Wood, e um de seus administradores aqui na igreja. Estamos felizes em tê-los esta manhã. E indo pela rua ontem, um indivíduo que morava aqui na cidade, que era um pequeno rapaz bem rústico, e sempre gostei dele, e bom rapaz, e minha esposa morava na casa ao lado da deles. E ele era como um cantor e músico, e costumava se sentar ali e bater o pé com um grande chapéu de vaqueiro, e tocar serrote como se fosse um violino, mas ele trabalhava no WPA. E um dia aconteceu algo que sempre me lembrou, ou ficou em minha mente, melhor dizendo, por longo tempo. Nunca saiu. Ele tinha vários filhos pequenos, esposa adorável. Eles eram tão pobres quanto se poderia ser, como todos nós somos. E eu o vi de pé no degrau na fila, esperando aquele cheque do WPA chegar. O carteiro veio pela rua, eles estavam tão felizes. O dia seguinte era a Páscoa, eles iam comprar doces de Páscoa ou algo assim quando o cheque do papai chegasse. E quando o carteiro chegou, ele não tinha o cheque do papai. Você via aquele olhar desapontado no rosto daquelas criancinhas. E não me esqueci mais disso, tamanho desapontamento. Senti falta de ver o homem por anos. E ontem, andando na rua, quando a esposa e eu estávamos saindo do supermercado, ou da Quaker Maid no centro, quem foi que encontrei face a face, senão ele? E uma das primeiras coisas que quiseram me dizer foi que ele havia se tornado cristão. Ele não bebia há anos. E estou feliz em tê-lo, Sr. Logston, sentado num banco da frente aqui na igreja esta manhã. Ele é membro da igreja do irmão Junior Cash, em Charlestown, Indiana. Um ótimo irmão. Muito melhor ser cristão do que é lá fora, no mundo, não é? Agora acho que ele canta nos programas e toca sua música para a glória do Senhor. Simplesmente outro troféu da sublime graça de Deus. Poderia se levantar, Sr. Logston. Este homem já foi bêbado. Um desses músicos de quadrilha aqui, vocês sabem, os violinos e tais coisas. Agora estão todos convertidos ao reino de Deus, e ele está aqui dizendo obrigado por isto, Senhor. Quando eu disse ao Sr. Wood ontem, quando você e mamãe chegarem ao outro lado e receberem sua mansão, e alguma manhã, quando estiverem bem felizes e lá do outro lado dos montes e numa grota, em algum lugar, onde houver uma pequena cabana construída lá, quando eu sair na varanda e chegar e ficar de pé na varanda, vou ecoar por todas aquelas grotas. Sublime graça, quão doce o som, que salvou um infeliz como eu. Perdido fui e me encontrou. Cego estava, mas vejo já. Eu disse ao Sr. Wood, bem, dê uma palmadinha no ombro da mamãe e diga, louvado seja Deus. O velho irmão Branham conseguiu. Lá está ele, lá embaixo, em sua pequena cabana. Se algum dia eu chegar lá, será pela sublime graça do Senhor Jesus. Agora podemos inclinar a cabeça só por um momento antes de abrir a palavra? Senhor, somos como um grupo de crianças. Temos nossos aspectos humanos e nossos sensos de humor, nosso companheirismo. Agora chegamos àquela parte mais sagrada de qualquer culto, ler a infalível palavra do Deus vivo. Eu pediria, Senhor, que tu fales com cada palavra. Possa ela manifestar-se e se aprofundar no coração das pessoas e fazer a colheita para que se destina. Possa o grande Espírito Santo vir entre nós agora e tomar estas palavras que serão lidas e as repartir a nós individualmente, conforme temos necessidade. Pois pedimos em nome de Jesus e por amor dele. Amém. No Salmo 80, eu gostaria de ler uma porção.
Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra as orações do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de contenção entre o nosso vizinho e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Meu assunto esta manhã, se o Senhor permitir por pouco tempo, será sobre plantando a vinha e onde plantá-la. É estranho como Deus, em muitos lugares, representa o seu povo de diversas maneiras. Não muito tempo atrás, estávamos falando que ele nos representou como a águia. E ele mesmo sendo uma águia, e nós sua pequena águiazinha. E espero que tudo corra bem. A última vez que falei sobre isso, recebi uma carta onde aquela grande cidade, muitos de vocês sabem onde foi, em Ohio, que a associação ministerial se reuniu e condenou os meus cultos, porque eu creio que Deus chamou o homem para a vida eterna antes da fundação do mundo. E segundo minha convicção, se Deus é Deus, sempre foi Deus, ele ainda é Deus e sempre foi Deus. Se ele não me conheceu antes do mundo existir, então ele não é Deus. Muitos de vocês têm lido aqui sobre o local de exposições e assim por diante, sobre essa percepção da superstição. E um pouco disso tem, naturalmente, refletido no meu ministério. Mas se você já estudou ou teve alguma maneira de estudar mitologia, mito, algo que parece ser, mas não é. E nas Escrituras descobrimos que Jambres e Janes resistiram a Moisés, fazendo praticamente a mesma coisa que eles fizeram, lançando a vara e transformando numa serpente. Moisés invocou pragas, e eles também podiam invocar pragas, mas não puderam tirar as pragas. Eles não podiam curar, porque Deus é o único curador, mas podiam invocar pragas. Então Moisés as tirou. Então chegou o momento decisivo, quando Moisés fez exatamente como Deus lhe disse para fazer. E eu sei que tudo se trata disso no mundo hoje. Finalmente chegará a um grande momento decisivo algum dia, pois a Bíblia disse, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim homens com sentimento perverso quanto à fé resistirão nos últimos dias. Mas a todos será manifestado o seu desvario. É uma profecia que deve se cumprir, e vocês podem ver os dois lados se levantando agora. Mas Moisés fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Ele lançou a vara e ela se transformou numa serpente. E esses adivinhos vieram e lançaram suas varas e transformaram-se em serpente. Moisés estava no final da sua inteligência e no final da sua força. Mas é aí que Deus quer nos levar. Exatamente até o fim da nossa estrada. Então ele intervém. É característico dele. Talvez você esteja tão doente esta manhã, a ponto do médico dizer que você não pode viver. Um homem se afogando tentará se agarrar a qualquer coisa. Assim é quando tentamos conseguir tudo o que pudermos fazer nós mesmos, é humano o que fizermos. Mas quando se chega ao ponto, quando não há outra esperança, os que não creem em cura divina crerão rapidamente então. É a única esperança deles. E Moisés estava no final da sua capacidade, então Deus interveio e fez com que sua serpente comesse a serpente do outro homem. Então acabou-se a serpente dele. Agora, em percepção supersensorial, e na mitologia, e todos os espiritualistas, deixe-me, antes de eu começar o meu texto, mostrar-lhes o certo quanto a isto, pela ajuda de Deus, se eu puder. O diabo pode fazer as coisas parecerem certas, mas elas sempre provam que não estão certas. Agora, nunca conseguiram tirar uma foto de qualquer um desses espíritos aqui que fazem aparecer, porque eles realmente não estão aí. Mas quando chegou o tempo de Deus provar para a ciência que era Deus, ele permitiu que a foto fosse tirada. É duradoura, para sempre. O examinador disse, a luz incidiu na lente. A luz estava realmente lá, não era psicologia. Assim, vejam, o que Deus faz é duradouro. A serpente de Moisés engoliu a serpente dos outros, e ele a pôde apanhar na mão, e a serpente deles estava dentro daquela vara. O que o diabo faz é mito, o que Deus faz é real. Portanto, gostaria que isto penetrasse fundo nos corações. Quando Deus salva um homem, ele está salvo.
Não se preocupe de alguma vez voltar. Você não pode. O que Deus faz é eterno. O diabo pode persuadi-lo e fazê-lo crer que está salvo. Mas quando Deus realmente o salva, você tem isso para sempre. Porque você tem vida eterna. Jesus disse que sim. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E nunca entrará no juízo, mas passou da morte para a vida. Isso é ser tão eterno quanto o próprio Deus, porque é a sua palavra. Deus é um Deus. Ele não pode se misturar com outras coisas. Ele é indivisível. Deus é Deus. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Assim, não se pode misturar óleo e água e fazer com que dê certo. Tem de ser ou água ou óleo. E Deus ainda é o mesmo Deus. Nós temos uma religião que mistura e diz: Deus era, outrora fazia isto, e não o faz hoje. Então estamos tentando colocar óleo e água juntos, porque a Escritura disse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso simplesmente não se mistura com incredulidade. Fé não se mistura. Nós temos fé em Deus, é eterna. A incredulidade sempre tem existido desde o Jardim do Éden. Deus sempre tem desejado que seu povo creia nisto. Ele tem desejado que eles tenham confiança e se mostrar entre o seu povo. Deus é Espírito. Em São João, capítulo 15, versículo 1, Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Agora, a vara e a videira estão ligadas. E Deus sempre tentou conseguir um povo em que ele pudesse habitar de tal modo que pudesse mostrar sua glória entre seu povo. Assim, lemos aqui que Davi clamou e disse: ó Senhor Deus, volta para nós novamente. Nós pecamos e nos afastamos de ti. Tu que habitas entre o altar e o querubim, resplandece novamente, porque ele sabia que outrora ele foi Deus entre eles. E Davi sabia que ele ainda era Deus. As pessoas haviam se separado dele. Deus não resplandecia mais. Não era porque ele não podia resplandecer. Era porque as pessoas excluíram suas misericórdias para com elas pelo pecado delas. Então Davi vai para o nosso texto. Salmos 87. Ele disse: arrancaste uma vinha do Egito e a trouxeste e a plantaste num bom lugar. Esse foi Israel, o povo de Deus que estava no Egito. Eles eram uma boa vinha, eles eram os escolhidos de Deus. Mas se uma boa vinha não é posta em boa terra, ela não produzirá bons frutos. Dependendo de onde a vinha é plantada, determinará os resultados da colheita. Assim, Deus apanhou Israel de uma terra estéril. É parecido com o dia de hoje. Nós temos na terra muitos crentes formidáveis e estão misturados em todas as igrejas denominacionais. Eles vêm de diferentes denominações e diferentes classes sociais. É por isso que em meu ministério eu nunca tentei, a qualquer tempo, depreciar qualquer pessoa ou qualquer denominação em particular, porque em todas elas há boas pessoas. Elas são o povo chamado e escolhido por Deus. Poderiam vocês ter condenado Israel enquanto estava no Egito? Eles simplesmente começaram mal, e seus pecados os haviam separado de Deus, e foram plantados no Egito. É assim que muitas pessoas são em igrejas hoje, boas pessoas, só que plantadas no lugar errado. Agora, se um verdadeiro crente é levado a Cristo e está plantado em alguma grande denominação que não crê em milagres e sinais e prodígios do Senhor, essa pessoa pode ser um cristão genuíno, e católico, batista, presbiteriano, testemunha de Jeová, alguma outra. Nessa igreja, um verdadeiro sinal de Deus, mas o credo denominacional corta a vida dessa vinha. Ela não pode dar o seu fruto, e geralmente os frutos que se colhe de uma vinha que está atrofiada ou não em boa terra são frutos ruins. Surgirão como maçãs e serão nodosas e bichadas, tornam-se sujeitas a todos os insetos. Uma vinha boa e saudável nem sequer tem de ser pulverizada. É saudável o suficiente para se livrar de todos os seus inimigos. Assim é com um cristão nascido de novo. Você não tem de estar pulverizando-os o tempo todo e dando-lhes tapinhas nas costas. Eles estão espiritualmente saudáveis o suficiente para se livrarem de todo o escândalo do mundo. Eles estão vivendo do verdadeiro alimento. Uma árvore, às vezes, ou uma planta que tem estado nos lugares desertos e não tem suficiente umidade para sustentá-la, dará pequenos frutos nodosos, e ele não se parece com o fruto que deveria vir de sua vinha. Meu irmão, irmã, é assim que é com as igrejas hoje. O pecador começa a frequentar, depois, talvez, em casa sente-se culpado, vai e lê sua Bíblia e vai à igreja. Em vez de encontrar grandes e deliciosas maçãs ou uvas, a vida do Senhor Jesus sendo reproduzida na igreja, ele encontra pensamentozinhos denominacionais, nodosos,
bichados e mesquinhos. Nós batistas, nós a temos. Eles não têm nada a ver com ela. Nós metodistas, nós a temos. Os braços de Deus alcançam de mar a mar e de costa a costa, podem salvar até aos confins. Mas é isso o que encontramos nos lugares aonde vamos. É como Davi também disse novamente no Salmo 1. Ele disse: bem-aventurado o varão que não toma parte com esses escarnecedores e pessoas ímpias. Não se une a elas, não se assenta na roda com elas. Vocês sabem, escarnecedores que dizem: os dias de milagres passaram, e o batismo do Espírito Santo é só fingimento. Bem-aventurado o varão que não faz isso. Bem-aventurado o varão que permanece longe de uma coisa dessas. Eles não querem se misturar com isso. E não se pode misturar essas coisas. Bem-aventurado o varão que não se congrega e em uma dessas coisas que negam o poder do Senhor. A Bíblia disse: sai dentre os tais, porque virá o dia em que serão obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afasta-te. Bem-aventurado o varão que não se congrega com esses escarnecedores, zombando, chamando a verdadeira igreja de bando de fanáticos. Ele será como a árvore que está plantada junto a ribeiros de água. Deus o colocou em um lugar escolhido. Seu fruto não cairá. Ele dará suas folhas e frutos dentro da estação. Observem como Davi redigiu isso. Este varão é abençoado. Ele será plantado, não apenas colocado a esmo. Vocês sabem, eu gosto de ver qualquer coisa plantada. Agora Israel, no Egito, não estava plantado. Eles só estavam a esmo. Não era sua terra natal original. E um homem que é cristão, que repousa seu destino eterno sobre algum credo denominacional, ele não está em seu lugar certo. Ele nasceu para ser livre e um filho de Deus, para adorar a Deus. Mas ele está sob um credo. Ele não pode produzir o seu fruto. Ainda assim, algo nele está anelando produzir isto. Ele será como uma árvore que está plantada junto a ribeiros de água. Ribeiros, plural. Água, singular. Muitos ribeiros entrando no único canal. Em outras palavras, ele será como um homem na Escritura que crê em toda a palavra de Deus, onde o poder e os 9 dons espirituais podem fluir através de um único Deus para dentro do seu ser mais interior. As pessoas não creem em clamar em voz alta. A questão é que elas não têm alegria espiritual. E as alegrias das águas da vida podem fluir. Esse é em grande parte o problema do Tabernáculo Branham, porque a incredulidade, os cuidados do mundo amarraram as pessoas a tal ponto que não conseguem produzir crescimento espiritual. Esse é o problema da nossa nação. Esse é o problema das nossas igrejas. Elas não têm alegria. E a alegria do Senhor se foi. Como foi escrito certa vez na Escritura, a palavra hebraica de Icabod, que significa foi-se a presença do Senhor. Isso está sobre as nossas igrejas, porque deixamos a fundação original e nos colocamos em credos e denominações e permitimos que as coisas do mundo secassem nossa experiência com Deus. Oh, vá comigo ao Arizona. Deixe-me levá-lo aos desertos, os quais tenho percorrido por tantos anos. Tudo no deserto tem um espinho. Qualquer plantinha a que você chega, não chegue perto dela. Ela o espetará. Ela sempre tem seus espinhos salientes, prontos para espetar qualquer coisa que se aproxime dela. Qual é o problema? O que formou um espinho é porque ela não tinha água. Foi isso o que a secou. Aquele espinho é uma folha enrolada. Devido à falta de água, ela se torna um espinho. Assim é com a igreja hoje, que quando a igreja se afasta da fonte da vida, quando ela se afasta das alegrias da salvação, quando ela se afasta do Senhor Deus, então essa pessoa torna-se um espinho, sempre encontrando falhas, espetando. Então logo você chega: sou presbiteriano, sou metodista, sou tal e tal, não fale comigo sobre essas coisas. Um espinho não tem frutos. Tome essa mesma planta, cacto, e coloque-a numa terra por algumas gerações, onde há abundância de água, e aquele espinho se desdobrará e virá uma folha macia, gerando fruto. Qual é o problema da igreja hoje? Foi colocada numa denominação que pôs credos denominacionais e a amarrou, sem alegria. Só um chuvisco de vez em quando, de um pequeno reavivamento para mantê-la. O que ela precisa ser é sair do meio de escarnecedores e incrédulos e ser plantada junto aos ribeiros de água. Pois há uma fonte cheia de sangue, tirado das veias de Emanuel, onde pecadores incrédulos mergulham sob a torrente, perdem toda a sua mancha de culpa. A árvore, disse Davi, que está plantada junto aos ribeiros de água. Oh, Deus não pode fluir através de um cacto. Agora a água representa a vida. Sabemos que Moisés no deserto ele feriu a rocha e ela deu águas de vida a um povo que estava perecendo. E Jesus disse:
Como Moisés feriu a rocha no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E ele foi ferido. A vida está numa célula de sangue. E essa vida não pode sair até que a célula de sangue seja interrompida e rompida. Quando Deus tirou Israel, ele os pôs à prova como nação. Ele os arrancou no Egito, dentre incrédulos, e os trouxe em seu terno cuidado nas asas de uma águia. Aquela grande águia, Moisés, que os guiou de lugar a lugar, tentando colocá-los em condição para atravessar. Por 40 anos ele os guiou e os alimentou no deserto, e ele nutriu o solo, um bom solo, um solo escolhido. E ele mostrou seu milagre, sinais e prodígios por 40 anos no deserto. Ele produziu milagres e sinais através deste profeta para mostrar que era Deus. Quem poderia secar o mar, exceto ele? Quem poderia ferir o Egito, exceto ele? Quem ousou levantar a mão, exceto ele? Mas, em meio a tudo isto, ele era Deus e se mostrou Deus. Ele certamente queria que seu povo fizesse assim. Então ele encharcou o solo da Palestina com o sangue de bodes e novilhas, novilhos, ovelhas. Mas o povo não ficava firme, não era suficiente, porque a vida do novilho, se a célula de sangue rompesse e a vida animal voltasse, ela não combinaria com a vida humana. Um dia Deus estava determinado a salvar seu povo, sua igreja predestinada. Ele tinha de fazer isso ele mesmo, porque ele a predestinou antes da fundação do mundo. O homem é um fracasso e sempre será. Para começar, ele é um fracasso e sempre será um fracasso. Deus, em sua predestinação, em sua própria grande mente infinita, elaborou o plano de derribar uma verdadeira vinha. E ele plantou nesta terra a vinha justa. Não uma denominação, não uma igreja, não um credo, mas um homem, ele mesmo feito carne. E ele manifestou sua paz, seu poder, o grande anjo de Deus. O grande Jeová estava com ele, e nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. E os homens não creram nele, e descreram dele, porque ele não cooperava com o credo deles. Finalmente eles o levaram para o Calvário. Lá aquela célula de sangue foi rompida do precioso Filho de Deus, o corpo em que Jeová vivia. Surgiu uma vinha com suas raízes na glória, com suas varas sobre a terra, para produzir uma igreja do Deus vivo, que mostraria sua ressurreição e seu poder. Quem são estes homens e mulheres que negariam essa igreja, a vinha do Deus vivo? Há sempre débil presença do Senhor Jesus com sua igreja para viver e para manifestar suas varas predestinadas, que ele apanhou antes da fundação da terra. E jurou por essas que ele as ressuscitaria, e sua igreja hoje, com a glória da sua ressurreição, vivendo nela. Eu sou a videira, vós as varas. Toda vez que o coração bate, o sangue é impulsionado a cada membro do corpo. Toda vez que o coração leal de Deus bate, ele impulsiona através do nome de Jesus Cristo a igreja. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Estou convosco sempre, até a consumação dos séculos. Não é de admirar que Pedro tenha dito no dia de Pentecostes: arrependei-vos, seja batizado cada um de vós em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e sereis cheios da vida da videira. O Santo Espírito manifestando o seu nome, que, se estamos ligados a ele, ele está ligado a Deus, porque ele era a raiz e a geração de Deus. Ele veio à terra, a terra foi feita por ele. Ele veio ao mundo e o mundo não o conheceu. E agora, hoje, ele, depois da sua morte, para dar a célula de sangue, para romper, para que através do sangue de Jesus Cristo, uma igreja pudesse ser santificada e colocada em ordem, para que o grande Espírito Santo, que é a vida da videira, a vida eterna da videira, esse Espírito Santo pudesse ser impulsionado para dentro de cada membro da igreja do Deus vivo. Não é de admirar que seja um povo estranho e peculiar. Não é de admirar que eles ajam de modo estranho. Eles não têm mais envolvimentos com as coisas deste mundo, porque estão mortos e sepultados em Cristo e ressuscitaram para uma nova vida, para serem as primícias daqueles que desfrutam da ressurreição espiritual, para que o Espírito Santo passe por cada membro e mostre a glória de Deus, como Deus mostrou ao Egito quando ele manifestou a vinha. Agora, há uma videira brava. A Bíblia fala disso em 2 Reis. E notaram que, quando este pregador saiu para apanhar ervilhas, ele colheu da videira brava. Essas videiras bravas devem ter crescido perto de um seminário em algum lugar, porque isso foi na escola dos profetas. E ele colheu uma capa cheia de cabaças, ele as jogou num caldeirão e tentou misturá-las com caldo verdadeiro e genuíno. E eles clamaram: a morte na panela. Irmão, há uma videira brava desenvolvida e cresce ao redor de credo, denominação. E quando chega lá, interrompe toda a alegria espiritual. E quando se percebe, essa videira está morta, mas Deus está decidido a não deixar sua videira morrer,
Assim ele a arrancou daqueles credos e a enche com o Espírito Santo e a estabelece em nome de Jesus Cristo. Aí essa igreja pode pulsar e viver e desfrutar, sentir a presença do Deus vivo, observando-o mover-se e fazer as coisas que fez quando esteve aqui na terra. Porque suas varas, sua conexão, sua raiz, seu princípio foi Deus. Ele foi o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes que houvesse um mundo, ele estava com Deus. Ele era a raiz e a geração de Davi, a estrela da manhã, o lírio do vale. Esse era ele. Suas raízes estão entrelaçadas em torno de Deus, em torno do trono, em torno do reino de Deus. Suas raízes estão entrelaçadas, sua vida se estendeu à terra. E ele entregou a sua vida para que ele pudesse voltar às raízes e pulsar novamente, para produzir varas dessa videira, que é a sua igreja, manifestando os mesmos resultados que ele manifestou quando esteve aqui na terra, para torná-lo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ó igreja do Deus vivo, creia nisto, a verdade. Lá está ele. Quando o verdadeiro Espírito de Deus se move sobre o crente, o que quer que a Escritura diga, ele dirá amém. Porque é o Espírito Santo que escreveu a Bíblia que está nele, pulsando a vida dele. Ele não se importa com quem está sentado por perto ou com o que alguém diga. Sempre estará alinhado com a palavra. A alma falsa são cabaças, são da videira brava. É uma grande videira, cobre toda a terra, mas é morte. Muito disso foi lançado entre as pessoas. Mas lembre-se, farinha traz de volta a vida. Arranca e planta num lugar agradável, que é Cristo Jesus. Qualquer que seja a sua palavra, que seja amém para você. Então o Espírito de Deus, a alegria espiritual fluirá como o rio. Ele seria como um varão, uma árvore que está plantada junto aos ribeiros de água. Suas folhas não cairão. Ele não se assentará na roda dos escarnecedores ou dos incrédulos ou dos ímpios que vivem atrás das coisas do mundo. Mas dará frutos na estação própria. Que tipo de fruto? Se você está plantado em Cristo, você dará fruto espiritual. Frutos espirituais do Espírito Santo. O Espírito Santo vive em você. Foi bem falado pela mulher junto ao poço. Encerrando, nós diríamos isso. Ela disse quando ouviu, ele parecia um homem comum. Não havia nada notando sobre isto, notável, melhor dizendo, porque a Escritura disse, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Nós escondemos dele o rosto e fazem a mesma coisa hoje. Se não estão prosperando dos frutos espirituais do Espírito, se não estão prosperando nas coisas que pertencem a Deus, Cristo é uma coisa feia para eles. Um bando de santos roladores, um bando de loucos que não tem seu juízo perfeito. Mas para o crente, ele abraça isto. É vida eterna. Nada nos pode separar do amor de Deus. Nem a morte, nem tristeza, nem fome. Ou nada nos pode separar. Estamos eternamente seguros em seus braços. Aí está, quando se abraça àquela cruz. A mulher disse quando ele fez a pergunta, poderia me trazer de beber? Ela disse, mas não é habitual que tu, um homem, um judeu, peça tal coisa a mim, uma samaritana. Ele disse, mas se tu conheceras, em outras palavras, como isso, se tu conheceras quão perto estás da fonte da vida, eu te daria água que tu não virias aqui para tirar. Eu te transplantarei, samaritana. Eu te trarei, pecadora. Esse é o incrédulo e não crê nisto. Só se me deixares arrancar-te esta manhã, ele disse, eu te plantarei junto aos ribeiros de água. Eu te colocarei numa posição pelo batismo do Espírito Santo que crerás em cada palavra que eu digo que é a verdade. Se apenas me deixares arrancar-te esta manhã, tu serás uma boa vara. Tu não pertences àquela vinha brava. Tu pertences aqui. Por isso, deixa-me arrancar-te. Plantar-te em meu nome, ao lado dos ribeiros, cada afluente da palavra de Deus. Porque cada palavra de Deus é verdadeira. Cada palavra divina é a verdade. Eu te plantarei junto aos ribeiros de uma água. Um Deus, e tu darás fruto na tua estação. As tuas folhas não cairão, e tudo quanto fizeres prosperará. Tu subsistirás quando não houver outro lugar para subsistir. Tu subsistirás de uma maneira ou de outra, sabendo que Deus fez a promessa. Deixa-me arrancar-te, ele disse, e plantar-te aqui junto a esta água, para que tu não tenhas de correr para esses lugares de credo e lugares denominacionais para encontrar. Tu não podes encontrar isto lá de qualquer maneira. Deixa-me arrancar-te junto a este velho poço seco aqui, que tu tens de pegar baldes de lata e chacoalhar e fazer barulho e beber um pouco, e voltar e beber um pouco. Eu te darei a vida eterna, alegria, exatamente como uma fonte, borbulhando para a vida eterna. Deixa-me fazer isso por ti, Cristo disse à mulher, à pecadora. E ele diz a mesma coisa à igreja esta manhã. Você sabe que há um Deus. Você crê que há um Deus, mas em sua filiação algo o cortou. Você está no deserto.
Não há alegria espiritual. Você gostaria de se sentir como eles no dia de Pentecostes? Você não adoraria ter a alegria que eles tinham? Quando Deus derramou sua vida na primeira vara da árvore, aquela árvore começou a agir como pessoas embriagadas. Elas cambalearam sob o impacto do Espírito. Pequenas mulheres admiráveis e santas, como a Virgem Maria, lá fora, agindo como se estivesse embriagada. Oh, ela estava embriagada no Espírito. E ela tentou falar e não conseguiu. Ela tinha lábios gaguejantes, o que significa repartidos, gaguejar, tentando dizer alguma coisa. Ela estava tão cheia do Espírito que não conseguia dizer lábios gaguejantes. Então, de repente, com outra língua, eles falaram. E um pequeno pregador que não sabia o suficiente para escrever seu próprio nome num pedaço de papel, virou uma caixa de sabão ou alguma coisa, ou um toco e subiu nele. Bem, aqueles descrentes começaram a dizer: estes estão embriagados. Esse é aquele bando de santos roladores. Este pequeno indivíduo pegou a Escritura. Não um livro de credo, mas a Escritura. Disse: varões de Israel e os que habitais em Jerusalém, que isto vos seja notório, porque estes não estão embriagados, como pensais que estão, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei. Era isso o que os estava impulsionando. Você gostaria de ser arrancado de algum tipo de credo velho e posto junto às fontes da vida, onde há paz como um rio? A própria morte. Há um garotinho que se encontra lá, cheio de câncer, mas que recebeu o Espírito Santo. E os médicos lhe dizem que ele está morrendo. Seu pai lhe perguntou: você está com medo? Ele disse: estou pronto. Estou pronto, e para deixar um testemunho a este mundo, enterre-me vestido de vermelho, porque será um sinal de que o sangue de Jesus Cristo me cobriu. É o que isto faz. Alegria como um rio. Pode andar diante da morte, andar diante do mundo, andar diante da tentação, ficar diante de críticos e brilhar como um anjo. Por quê? Sua vida não é sua própria. Você está morto e está sepultado em nome de Jesus Cristo e ressuscitado a uma nova vida. Ele pode pulsar através de você sua bênção e produzir varas que estão ligadas à videira. Eu os colocarei no lugar escolhido. Deus disse que seu filho era sua escolha. Como se entra em Cristo? O que Pedro disse no dia de Pentecostes sobre como entrar em Cristo? Ele disse: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e àqueles que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Isso inclui você, o chamado. Arrependei-vos, sede batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão do vosso pecado. A promessa vos diz respeito a vós. Oh, irmão, o verdadeiro Espírito de Deus pulsará baseado nisso. Dirá: essa é a verdade. Observe aquelas cabaças e a videira brava. Mas o verdadeiro Espírito de Deus, esse quer ser plantado num lugar escolhido, onde tem os frutos do Espírito. E o que Jesus fez então? Ele disse, sendo que essa mulher quer aceitar que... Ela disse: Senhor, dá-me dessa água. Eu quero essa água! Disse: deixa teu velho cântaro ficar aí. Tu não precisas mais desse tipo de cântaro. Tu não precisas da tua carta para o teu credo. Deixa a tua suposta maneira presbiteriana, batista, metodista, pentecostal ficar para trás. Sobe para a fonte aqui, e de tal modo te encherei de alegria que fluirá como o rio. Como o senhor negro dizia, tenho paz como o rio. Flui dia e noite. Diante da morte, flui da mesma maneira. Paulo disse: onde está a morte, o teu aguilhão? Inferno, a tua vitória. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo, certamente. Ela olhou para ele, ela começou a falar com ele sobre o local onde adorar. E ele lhe disse: vai, busca o teu marido. Vou dar a conhecer se Deus ainda vive. Eu sou a videira. Vai, busca o teu marido. Ora, ela disse: não tenho marido. Ele disse: é isso mesmo, tiveste 5 e aquele com quem estás vivendo agora não é teu marido. Ela se voltou. Que foi isto? Sua enxertia. A vida da sua vida, onde ela havia sido arrancada desta velha árvore de credo, tinha se fixado, quando a primeira pulsação de Deus entrou em suas varas. Senhor, vejo que és profeta. E sei que a Escritura disse que o Messias virá e ele fará esta coisa. Ele disse: eu o sou. Eu o sou! Ela deixou aquele credo ficar lá. Tão rápido quanto podia ir, ela começou a divulgar a notícia. Vinde e vede um homem que me disse as coisas que tenho feito. Não é este o próprio Messias? Messias é o Deus ungido. Reconheceu-o como sendo Deus. Emanuel, o profeta. Deus. Eu sou a videira, vós as varas. Ela disse: bem, vocês judeus adoram em Jerusalém. Vocês têm uma grande igreja lá e credo. Ele disse: eu sei disso. Ela disse: nós adoramos neste monte aqui.
Ele disse, eu sei disso, mas a hora está chegando e agora é quando aqueles credos de Jerusalém ou este credo samaritano não funcionará. Porque Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e na verdade. Essa é a vara que está retendo a verdade. Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão do vosso pecado, e vocês serão ligados à vara. Vocês terão a mesma coisa, pois o Espírito de Deus irá pulsar através de vocês, trazer-lhes rios de alegria, paz, longanimidade, fé, bondade, mansidão, benignidade. Isto irá lhes dar, fazer de lobo fará de vocês cordeiro, de urubu fará pomba. Estão vendo? É o Espírito de Deus vivo que muda a sua natureza. Agora entrem nele e sejam enxertados e se tornem uma de suas varas. Porque um dia, essa linha de vida que foi derribada assim é a vida de Cristo, o Espírito Santo, vinculada ao reino de Deus. Deus descerá essa vara eterna algum dia e todos aqueles que estão mortos em Cristo, ele trará consigo quando ele levantar a árvore novamente. Essa está plantada junto aos ribeiros de vida, onde a árvore perene nunca murcha ou perde suas folhas. Enquanto ela estende uma vara a você esta manhã, meu querido amigo, receba! E seja arrancado do seu pecado, seja arrancado da sua dúvida, do seu credo. Não estou lhe dizendo para deixar sua igreja. Fique com sua igreja, mas venha a Cristo. É isto. Não importa que igreja você frequenta, contanto que venha a essa fonte que está cheia de sangue. Receba a vida dele e deixe que ela o levante. O levante da admiração do mundo até que todas as coisas do mundo estejam mortas. Quem ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está nele. Não se pode colocar vida de abóbora numa videira e dar uvas. Está vendo? Se você é de Cristo, você ama as coisas que são de Cristo. Você está cheio do Espírito. Ele é a videira, vós as varas. Que ele o receba esta manhã como recebeu a mulher de Samaria e coloque sua vida na vida dele e o torne uma nova criatura. Enquanto inclinamos a cabeça só por um momento, antes da oração, haveria alguns que desejariam levantar a mão e dizer: ore por mim, irmão. Quero estar tão ligado a Cristo. Deus abençoe seu coração. Oh, isso é maravilhoso. Quero estar tão ligado a Cristo que minha vida brilhe por Ele. Tira-me de todos os meus temores e dúvidas e frustrações e credos. E planta-me nele esta manhã, onde eu possa ter paz como um rio. Estou tão nervoso, não sei para onde estou indo. Não sei como posso suportar. Coloca-me aí. Agora, enquanto estamos de cabeça inclinada, vocês que levantaram as mãos, gostariam de ficar de pé apenas para uma palavra de oração? Apenas nós oraremos por vocês exatamente onde estão, porque ponham-se de pé agora, para que possamos orar, tirando deles toda a frustração de andar em companhia de seus ímpios, para andar em uma nova luz a partir deste dia. Concede-o, Senhor. Tu disseste: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Agora eles estão batendo. Eu estou pedindo que eles recebam, Senhor, que este dia mude suas vidas de tal maneira que nunca mais haja outra dúvida em sua mente. E que eles venham para o lar a Ti naquele dia. Eles se levantaram, Senhor, esta manhã, estão de pé por Ti agora, diante de seus semelhantes. Tu disseste: aquele que fizer tal coisa, eu o defenderei diante de Deus e dos santos anjos. Mas se ele se envergonhar de mim, então, naquele dia, eu me envergonharei dele. Senhor, eles não estão envergonhados esta manhã, estão de pé. Agora cumpre tu a tua palavra, enche-os com o teu espírito e dá-lhes uma vida de serviço, que no mundo futuro eles possam desfrutar da presença que nunca falha do Senhor Jesus. De hoje em diante nós os encomendamos a ti em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Alguém aperte a mão deles que estiver perto deles. Há uma fonte. Agora a mensagem está concluída. Agora adorem ao Senhor. Apenas fechem os olhos. Sangue tirado de Emmanuel. Aquele era Deus Emanuel. E pecadores incrédulos emergem. Depressa, corra, venha. Perdem toda a sua mancha de culpa. Apenas adore-o agora no Espírito. Apenas deixe seu coração livre. Não me importa a que igreja você pertença, apenas em seu coração, obrigado, querido Deus. E o peca sob essa torrente, sua de culpa. Agora quero que levantem a mão, cristãos, agora crentes, e cantem este comigo. Desde que pela fé eu vi essa torrente, que tuas fluentes feridas suprem. Vejam que não é um credo, lembrem-se. O amor remidor tem sido o meu tema.
E será até eu morrer. E será até eu morrer. E esse será o meu eu morrer. Remi, não um escarnecedor, mas o amor remidor, tem sido o meu tema. E será até eu morrer. Dizem isso sinceramente a ele? Digam amém. Assim seja. Minha fé olha para ti. Quantos estão enfermos e necessitados esta manhã? Depois da espiritual, você precisa de ajuda física. Levante a mão, então poderemos vê-lo. Estou necessitado, irmão Branham. Estou aqui, estou enfermo. Eu simplesmente não consigo sarar. Eu tentei, fui ao médico, fiz tudo o que sabia fazer, mas simplesmente não consigo, parece. Mas creio que Deus vai me curar. Você crê nisso? Essa é a promessa dele. Agora, você está plantado junto aos ribeiros de água. Que água? Aquele Cristo ferido para que, como da rocha, fluíram águas, para salvar da morte um povo que perecia. Cristo foi ferido e do seu corpo vem o Espírito Santo, para que o povo que perece não morra, mas tenha a vida eterna. Está você? Há muitas coisas diferentes. Deus promete curar. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. Castigo que nos traz a paz, sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ribeiros, ribeiros de uma água, o Espírito Santo. Há primeiramente apóstolos, profetas, doutores, evangelistas, pastores. Ribeiros de uma água. Há diversidade de dons. Alguns são chamados a profetizar. Alguns são chamados, recebem o dom da cura. Alguns têm a sabedoria. Alguns têm ciência, pelo mesmo Espírito. Alguns falam em línguas. Alguns interpretam. Tudo pelo mesmo Espírito. 1 aos Coríntios 12. Que é isto? Ribeiros. Ribeiros de muitas águas. Muita água. Muitos ribeiros de uma água. O Espírito Santo dando muitos dons e bênçãos, provindos de toda parte. Ele traz ricos dons também. Dons de cura. Dons de salvação. Dons do Espírito Santo para operarem na sua igreja e entre as pessoas. Ribeiros e alegria como rio e fonte. Quão belo! Minha fé olha para ti. Tu, Cordeiro do Calvário. Divino Salvador. Agora, ouve-me enquanto eu oro. Tira todo o meu pecado. Oh, deixa-me, a partir deste dia, ser inteiramente... Agora, Senhor, essa é a nossa oração. Nós não vamos estar com pressa. Este é o sábado. Este é o dia que tu fizeste. Devemos adorar-te o dia inteiro. O dia inteiro e a noite inteira, disse o poeta. Os anjos ficam velando por mim. Agora sentimos que eles estão perto. Deus Pai, eu falei uma coisa muito severa, mas não o fiz. Examina o meu coração, Senhor. Se eu fiz para machucar, então perdoa-me. Mas o fiz por amor, pela tua vara, tua videira. Rogo, Senhor, que se houver alguns aqui que estejam filiados em grandes denominações, lembrem-se, não estou tentando lhes pedir para saírem disso. Só estou lhes pedindo para não se prenderem ao credo delas, mas para virem a ti e serem soltos e cultivados e o Espírito derramado neles. Então a igreja deles se tornará uma igreja melhor, igreja espiritual, que tu vens buscar sem mancha ou sem ruga, lavada no sangue do Cordeiro. Este mundo intelectual hoje, Pai, se afastou bastante disso. Eles procuram por grandes multidões e grandes igrejas como a Videira Brava. Mas, Senhor, nós nos apegamos a esse fruto doce, esse fruto do Espírito, que traz doçura à nossa alma. Pedimos agora que tu abençoes essas pessoas enfermas que estão vindo à frente para receber oração. Senhor, poderia eu pedir-te mais uma vez? Poderia santificar esta vara indigna pelo teu sangue? Para que o teu Espírito se derrame através dela, manifeste o Deus vivo que tu és, o mesmo Deus que falou com a mulher junto ao poço. Que assim seja, para que as pessoas estejam acima de confusão, para que possam ver que onde o Espírito de Deus realmente se encontra é no coração do crente. Não em alguma igreja, mas no coração de um crente. Concede, o Pai,
Vou esperar em ti agora que te manifestes, como te manifestaste nos dias de outrora, como te manifestaste através de Jesus, que morreu para que pudéssemos ser limpos, para que o mesmo Espírito que estava nele possa se manifestar através de nós, trazendo os mesmos resultados. Concede-o, Pai, porque encomendo tudo a ti, no adorável nome de teu Filho Jesus. Amém. Nem me deixes jamais me desviar do teu lado. Muito bem, pede somente crer. Agora, quantos aqui estão... Billy disse que distribuiu alguns cartões de oração. Agora, temos estado na igreja, sendo que está muito cheia, apenas tomando e pedindo a todos que são visitantes em nosso meio para se levantarem e deixar o Espírito Santo sair entre essas pessoas e discerni-las assim. Nós fizemos isso muitas vezes. Agora, algumas semanas atrás, alguém disse, mas é difícil para as pessoas conceberem isso. Mas elas querem uma fila de oração. Assim nós... Quantos já estiveram aqui quando o Espírito Santo passou por cima da multidão e tomou cada pessoa da multidão? Claro. Agora, eu disse a Billy para distribuir alguns cartões para que pudéssemos chamar por grupos e orar por eles. Vejam, para concluir isto. Então, imediatamente após, vão ter batismo para vocês que desejam ser batizados. Nós lhes informaremos o lugar, a hora, num minutinho só. Primeiro, já falamos sobre isso, já falamos sobre esta videira, esta herança de Deus. Agora, se isso é verdade, então, se somos verdadeiramente a vara predestinada a essa videira, então esse mesmo Espírito Santo tem de vir através de nós. E se vier, ele fará a mesma coisa que fez através dele, pois ele é a videira. Nós somos as varas. E se a vida que está na videira tem de estar na vara, para fazer a vara viver, se produz uma diferença do que aquela videira produziu, então é a videira errada. É isso o que estou tentando dizer. Tem de ser a mesma vida. Agora, quem tem cartões de oração, levantem a mão. Muito bem. Onde é que começa de 1 a 50? Ou de 1 a 100? Ou quantos sabem? Estão os cartões de oração diante? Esperem. Agora, quem tem o número 1? Há um cartão de oração número 1 aqui? Ah, bem, de onde começou então 50? Aqui, 1 a 50. Muito bem, de pé bem ali, vejam, o número 1. Número 2, número 2. Muito bem, de pé bem ali. Número 3, cartão de oração número 3. Está no edifício? Pode se levantar? Sinto muito, tem deles por toda parte. Número 3, poderia vir aqui, senhora? Número 4, quem tem o cartão de oração número 4? Vá bem ali, senhora. Número 4, eu ouvi. Esse é um... Quem tem o número 4? Muito bem. Número 5, número 6, 7, 8, 8, número 8, 9, agora esperem aqui, número 8, 9, algumas pessoas saíram, mas sim pode ter sido o 1. Número 9, número 10, número 11, número 12, 13, 14, 15, ufa, estão faltando 4 ou 5. Assim chegaremos a isso. Talvez tenham saído. Se alguém entrar, irmão Taylor, observe e veja se tem cartões de oração aí. Ponha-os na fila, por favor. Pode ser que tenham ido lá para a parte de trás, em algum lugar. Agora vou pedir completa reverência. E apenas seja bem reverente. Quantos aqui estão enfermos e não têm cartão de oração? Poderiam levantar as mãos e dizer, estou enfermo e necessitado e não tenho cartão de oração. Muito bem. Agora olhem nesta direção e creiam. Muito bem. Agora, irmão Ted, bem devagar. Agora, se essas pessoas não chegarem, podemos continuar com a fila de oração em algum outro lugar, mas vamos esperar para lhes dar lugar. Agora, aqui está a hora em que tudo o que eu falei tem de ser provado, estar certo ou errado. Não diz a Bíblia, examinai tudo e retende o bem? Agora, se Jesus, sendo a videira de Deus, envolta em torno do trono de Deus, trouxe a vida eterna para a igreja, e nós somos as varas dessa videira. Estão vendo? Ele plantou Israel na Palestina, não funcionou. Eles se tornaram como seus frutos, secaram, como a flor de dente de leão. Cresceu da noite para o dia e se foi, mostrou que não estava certo. Não tinha eterno, mas os frutos que estão em Cristo Jesus permanecerão para sempre. Eles têm de permanecer. Esse é o seu espírito que estava nele, ainda está vivo hoje. Ele não é uma denominação como a flor de dente de leão. É um Deus vivo que produz a mesma vida que ele produziu. Vocês creem nisso? Agora, não será simplesmente levado pelo vento a dizer, ah, essas coisas foram para outro dia. É algo assim. Se disser, você está inchado esta manhã. É verdadeiro, é vida verdadeira, é o Cristo verdadeiro. Agora tenham fé e creiam, e não duvidem nem um pouquinho que Deus está presente para curar os enfermos. Agora, vocês que não têm cartão de oração, se vocês orarem e somente crerem de todo o coração, então Deus irá lhes conceder as coisas que pedem. Quantos creem nisso agora? Agora quero lhes perguntar mais uma coisa. Se Deus fizer tal,
Agora, vejamos se há alguém nesta fila que eu conheça. Não há ninguém aí que eu conheça. Sim, irmã Logston. A irmã não é a irmã Logston? É? Oh, a irmã não está na fila. Desculpe. Acho que essas pessoas são todas desconhecidas para mim agora. É isso mesmo? Eu não sei nada sobre vocês. Levantem as mãos se está certo. Lá, como isso aconteceu? Como é que isso aconteceu, tendo vindo e distribuído a uma fila inteira de cartões de oração, a qualquer um que os quisesse aqui, até mesmo aos que talvez tenham feito... Está faltando? Como isso aconteceu? Uma fila inteira lá, ninguém aqui agora no tabernáculo. Não creio que isso já tenha acontecido antes. Agora, você que não tem cartão de oração, houve uma mulher que forçou sua passagem pela multidão certa vez e tocou a orla da sua veste, pois ela disse, eu creio. Não me importa o que o sacerdote diga ou qualquer outro. Eu creio nele. Se eu puder tocar sua veste, ficarei curada. Vocês conhecem a história? E ela tocou sua veste, e ele se voltou para ela e lhe disse que seu fluxo de sangue havia cessado. Sua fé a curou. Vocês sabem que isso é verdade? Bem, ele é o mesmo sumo sacerdote esta manhã. Ele está no trono de Deus. Sua palavra, essas são suas varas. A palavra de Deus vinculada ao trono de Deus antes da fundação do mundo. Vocês creem? Ela produziu vida, Cristo Jesus. Através dessa vida que produziu varas, produziu a mesma vida que procede do trono. Está certo? Então ele se senta, a condição de suas raízes hoje está à destra da majestade no céu para produzir a mesma vida através da sua igreja. Ele é o sumo sacerdote que pode se compadecer da nossa fraqueza. Isso é verdade, não é? Agora, creiam nisso de todo o coração. Se ele o fizer, quantos de vocês enfermos aí aceitarão? Todos vocês? Agora, Ted, aqui se encontra uma mulher que acabou de levantar a mão de que eu não a conhecia. E Deus sabe disso, que eu saiba, nunca a vi antes. Ela pode até ser desta cidade, eu não sei. Não conheço um terço das pessoas, mas a gente nova que se mudou para cá. Eu costumava ir ao centro da cidade, eu conhecia todo mundo. Agora não conheço praticamente ninguém porque muita gente se mudou para cá. Eu não conheço a mulher, ela não me conhece, mas é aquela mesma vida que estava naquela videira que prometeu que a vara traria a mesma linha que a mesma vida que a videira trouxe. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. É essa a escritura? São João 14:8. Muito bem. Agora, se a obra que ele fez falou com a mulher junto ao poço, ele disse algo que era uma coisa oculta em sua vida, se aquele mesmo Espírito Santo esta manhã operar através da igreja aqui e falar através de mim, e contar a esta mulher algo pelo que ela está aqui, ou algo que aconteceu em sua vida, ou alguma outra coisa que ela sabe que eu não sei nada a respeito. Porque se eu não a conheço bem, eu não sei nada sobre ela. Ela só está aqui de pé. Mas se esse Espírito Santo conceder isso, infalivelmente, aqui está a palavra de Deus que prometeu isto. Aqui estamos ambos dizendo, nós dois, nunca nos conhecemos, nunca nos vimos. Se o Espírito Santo revelar isso, então, essa mesma vida que estava naquela vara ainda está viva, ou na videira, melhor dizendo, pulsando através da vara. Que o Senhor Deus o conceda. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu tomo todo o Espírito aqui sob o meu controle para o benefício do reino de Deus. Agora, somente sejam bem reverentes, todos. Nós nos encontramos pela primeira vez. Um homem e uma mulher é algo como foi na Escritura. Deus está permitindo isso, talvez para que as pessoas, no dia do juízo, saibam, não tenham desculpa. Se alguém partisse esta manhã sem estar plantado em Cristo, sem conhecer sua bondade e sua misericórdia, sem isto lá, teria uma chance muito pequena, eu imaginaria, no dia do juízo. Quando a palavra foi pregada, e então, se seu espírito... Vejam, há uma coisa ao pregar algo. Se ele é um Deus histórico, então isso é só o que ele fez na história. Mas se ele realmente é a videira, e nós somos as varas, então a vara é igualmente parte. A vida que está na videira está pulsando através da vara. Vejam, assim ela terá de produzir a mesma coisa. Ele prometeu, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Agora, se a irmã está enferma, isso eu não sei. Mas, se está enferma, eu não poderia curá-la porque ele já fez isso. Mas pode ser que a sua presença aqui fizesse a irmã entender perfeitamente que ele está aqui. Então isso elevaria sua fé para aceitar isto, está vendo? É assim que isto aconteceria com a audiência. O que fosse feito por esta mulher seria feito por cada um de vocês. Agora, somente creiam nisso, porque ele foi ferido pela nossa transgressão. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós fomos. Muitíssimo tempo atrás, 2000 anos atrás, salvação e cura vieram então. Agora você diz, por que está conversando, irmão Branham? Estou vendo o que o Espírito Santo dirá, eu não a conheço. E o lugar mais difícil em que já tive de ter um encontro é exatamente aqui, porque foi isso o que Cristo disse. Um profeta na sua terra, entre sua gente. Estão vendo?
Ele foi para os seus e muitas coisas não pôde fazer. Ele foi embora. Agora não é por causa desse grupinho aqui, não é isso. Minha igreja, eles me amam e creem em mim. Mas é o elemento exterior. E a palavra de Deus disse. Ela diz que é. Mas eu estou protelando só por um minuto para ver se o Espírito de Deus me unge para descobrir. Agora, ela é espírito e ela é carne. Algum dia o espírito sairá e então a carne se desfará. O espírito vai para o Deus que o dá. Aqui está um espírito também, de pé aqui, mas está representado num corpo de carne. Agora, se esses espíritos estão vinculados àquela videira, produzirão a... O que foi? Quando um espírito vinha diante de Jesus que havia algo de errado com ele, aquele espírito que estava nele revelava isto. Estão vendo? E a mulher, quando ele revelou, ela aceitou e disse: tu deves ser o Messias. Sabemos que quando ele vier, ele nos dirá estas coisas. Pedro, quando ele veio, ele ficou meio curioso sobre o que André estava falando. Ele disse: ele é o Messias. E quando chegou a ele, ele disse: teu nome é Simão, tu és o filho de Jonas. Isso foi suficiente para ele, estão vendo? Ele sabia que ele não sabia quem ele era, mas ele sabe quem a irmã é. Eu não sei quem a irmã é, mas ele sabe. Eu não sei nada sobre a irmã, mas ele sabe. Agora, aqui está ele. Agora, o Espírito de Deus está aqui no altar. Agora, então, a irmã soube que algo aconteceu. A irmã está aqui por causa de uma condição nervosa. Isso mesmo. A irmã também tem artrite. Essa é a verdade. Vocês creem? Eu nunca vi a mulher na vida. Agora, isso não é doce, esse real... Eu sei que a irmã com certeza o sentirá. Estou olhando para ele, está vendo? Exatamente como um doce fascínio. Não, vejo um homem aparecer aqui. É seu irmão. A irmã tem orado muito por ele. Vejo um mais jovem, um homem mais jovem. Deve ser um ministro. É seu filho. Ele tem um problema espiritual. A irmã veio de longe para chegar aqui. A irmã veio do sul, vindo nessa direção. A irmã é de Tennessee. A irmã é a senhora Taylor. Volte. A irmã recebe sua petição. Deus a dá à irmã. Agora, eu nem toquei na mulher. O Espírito Santo fez isso. Agora, foi assim mesmo. Foi assim mesmo que aconteceu na Bíblia? Aquela mulher disse: tu deves ser o Messias. Agora, isso não significa que eu seja o Messias. Significa que o Espírito do Messias está aqui. Nós somos apenas homens e mulheres. É o Espírito do Messias. Agora, receba-o. Seja arrancado dessa velha incredulidade e seja plantado bem junto a ele. Veja. Agora, levante-se e diga: Senhor Jesus, tu sendo o Filho de Deus, o sumo sacerdote, o irmão Branham acabou de dizer que estás assentado na majestade acima. Tu foste predestinado, antes da fundação do mundo, tu foste morto, para trazer estes resultados, para que eu, um crente pela metade, tentando crer, possa ser feito para crer completamente. Permite-me tocar tua veste, faça-o falar comigo. Vocês na audiência, digam a mesma coisa, porque se tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, tu deixa-me tocar-te com a minha fé, deixando todos os pensamentos de incredulidade. Permite-me tocar-te. Eu creio que a irmã levantou a mão também, que éramos desconhecidos um do outro. Muito bem. Agora, se o Senhor Jesus puder me revelar algo que esteja errado com a irmã, ou algo de alguma maneira, a irmã creria nisso, que esta linha de vida, que a igreja está realmente plantada em Deus. Jesus disse: naquele dia conhecereis que estou no Pai, o Pai está em mim, e eu em vós e vós em mim. Estão vendo? É aquela vida de Deus descendo e fluindo através do nome de Jesus Cristo, entrando na igreja. Vejam, torna-nos um. Nós somos varas, nós somos representantes dele. Se crer nisso, esse problema no pé a deixaria. A irmã vai crer? Muito bem. A irmã pode recebê-lo. E seu esposo ali também seria curado. A irmã crê que ele seria da hérnia. E o senhor crê que seria curado? O senhor crê? Tem uma filha também. Ela tem um espírito de algum problema espiritual. A irmã vem do norte, vindo nesta direção. A irmã veio pela rodovia. A irmã é de Austin. Seu nome é Senhora White. Isso é assim, diz o Senhor. Volte e creia agora e seja curada, e então fique sã. Deus lhe dá o desejo do seu coração. Se tu podes crer, tudo é possível. A vida de Cristo na vara. A vara não é o tabernáculo Branham. A vara não é William Branham. A vara é qualquer que for arrancado da sua incredulidade e plantado nele. Creio que a irmã também levantou a mão de que nós somos desconhecidos. Eu não a conheço. Deus a conhece. A irmã não está aqui para si mesma. É para a criança.
Vejo a luz pairada sobre a criança. Se Deus me revelar o que está errado com sua criança, a irmã crerá que sou profeta dele e crerá que lhe digo a verdade? A irmã creria. A criança tem problema de coração. É algo como uma válvula, o médico disse. Ela foi examinada, ele quer mandá-la para a clínica imediatamente. Isso mesmo. A irmã é daqui de Jeffersonville, aqui na Rua Fulton. Mas é isso mesmo. E seu nome é a senhora Burkhart. Irene Burkhart. Retorne e creia pelo bebê, ele ficará bem. Se tu podes crer, tudo é possível. Se você somente crerem. Essa mulher sentada aqui com esse problema nervoso. Sim. Esqueça-o. A irmã vai para casa, fique sã agora. Se tu podes crer. Está com a mão levantada assim, tem problema nas costas. Você crê que Deus o curará? Você crê? Aceita? Então vá para casa e fique são. Jesus Cristo o cura. E seu é rim, assim, siga adiante. O Senhor recebe o seu também, Senhor. Deus o abençoe. Tenham fé em Deus. Não duvidem. Mulher de cor. Há duas delas. Bem lá atrás. Crescimento na garganta. Na garganta. Creia de todo o coração. A irmã crê, senhora? Tipo de gorrinho lá. A irmã crê? Levante a mão. Muito bem. Vá para casa. Isso a deixará. Há uma mulher mais jovem que esta. Eu não a conheço. Deus a conhece. A irmã crê que ele pode curá-la? Bem, volte para New Albany, senhorita Pearl Allen, e fique sã. Jesus Cristo a curou. Vá crendo nisso. A irmã pode ficar sã. Tenham fé em Deus. Vocês creem de todo o coração? Agora, não é simplesmente tudo acontecendo sobre a... Se tão somente puder crer, amigo, como vai, Senhor? O Senhor crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus? O Senhor crê que sou o profeta dele? O Senhor crerá no que eu lhe disser? O Senhor saberia se é verdade ou não. O Senhor crê que aquilo sobre o que eu preguei esta manhã é a verdade? O Senhor crê. O Senhor está aqui por uma boa coisa. O Senhor está aqui para se livrar de um hábito, que é fumar. Eu o vejo olhando para ele e condenando essa coisa e afastando-a do Senhor. Isso mesmo. Não. Se o Senhor escute, o Senhor quer oração por sua esposa. Ela tem uma espécie de tontura. Senhor Carlock, volte para Owensboro, Kentucky, de onde vem. Não toque em outro. Jesus Cristo o cura. Vá em nome do Senhor e seja curado. Vocês creem? Agora olhem. Este homem chegando aqui, apenas ponha sua mão na minha, Senhor, aqui. Seu problema nas costas cessou. Somente prossiga lá para trás, agradecendo a Deus. Amém. Quer ir jantar? O problema de estômago o deixará se crer. Você crê? Siga seu caminho. Apenas louve a Deus e diga, obrigado, Senhor. Quantos creem de todo o coração? Deus o abençoe. Como aquele também, você pode ir louvar ao Senhor. Diga, obrigado ao Senhor. Você tem um problema que muitas pessoas aqui têm. É nervosismo. Faz seu coração bater rápido e problema de coração. Se crer de todo o coração. Aí, quantos têm o coração afetado pelo nervosismo e coisas tais? Agora ergam as mãos assim. Olhem aqui. Como você poderia chamar isto? Estão vendo? Você crê de todo o coração? Você também crê? Muito bem. Vai e seja curado em nome de Jesus Cristo. Não duvide em nada, mas creia que o que lhe foi dito é a verdade. Creia que está curado. Você terá o que pede. O restante de vocês, faça o mesmo. Quantos mais de vocês aqui têm isto? Muito bem, Senhor. Quantos aí estão necessitados de Deus? Ergam as mãos e digam, olhem, entendam isso. Eu não posso curar ninguém. Eu sou homem. Se Cristo estivesse aqui de pé, ele não poderia curar nenhum de vocês. Ele estabeleceu um plano, e esse plano é, se você crê que ele morreu por você, você pode ser curado por meio disso. É a única maneira. É cura pela fé. Fé. Crer que Cristo pagou o preço por você. Quantos entendem isso agora? Muito bem. Quantos aceitam isso? Muito bem. Enquanto oramos, imponham as mãos uns sobre os outros. Imponham as mãos uns sobre os outros, cada um ore. Agora pode ir para o seu assento, irmã. Deus a abençoe agora. Fique sã. Sim, isso mesmo. É condição nervosa, mas isso irá deixá-la. Desça por ali agora, veja se isso começa a se sentir diferente, não é? Está vendo? Claro. O irmão foi curado de pé bem aqui. Notam como ele então desceu o degrau sem isso? Estão vendo? E agora o irmão está bem. Agora o irmão pode ir para casa ficar bem. O Senhor o abençoe. Agora, com as mãos uns sobre os outros, vejam, não temos muito tempo, é quase meio-dia, e ainda vão fazer o batismo. Sem dúvida, pessoal, a grande vida de Deus, o grande Espírito Santo, que infalivelmente mostrou que está presente, mostra que essa vida vinda do trono de Deus está sendo impulsionada para dentro das varas para mostrar vida. Vocês não creem nisso? Então, não, eu não curei nenhuma dessas pessoas que subiram aqui. A fé delas o fez, porque lhes foi dito algo que é a verdade.
Se vocês estivessem aqui, ele faria a mesma coisa. Agora, para vocês aí, ele lhes está revelando do que vocês necessitam. Agora, enquanto oramos todos juntos, orem. Creiam que cada palavra é a verdade e observem o que acontece. Vocês serão curados. Agora orem pela pessoa, não orem por si mesmos. Orem pela pessoa sobre quem vocês têm as mãos. Deixem que essa pessoa ore por vocês, orando uns pelos outros. Agora, a Bíblia diz isto. A mesma Bíblia que disse, também fareis as obras que eu faço, disse isto. Estes sinais seguirão aos que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Agora, o Deus que fez uma promessa e a cumpre. Se vocês estão plantados nisso, junto aos ribeiros de água, ela traz toda a presença divina de Deus, toda a promessa, diretamente à sua ligação. Você é uma árvore que está plantada junto aos ribeiros de uma água. Essa única água é Cristo, seu Espírito Santo. Aí há cura, aí há salvação, aí há alegria, aí há longanimidade, mansidão, benignidade, paciência. Todos os tipos de dons encontrando-se exatamente nesse único nome precioso. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, isso farei. Agora ore em nome de Jesus pela pessoa sobre quem você tem as mãos. Eu orarei sobre todos, por todos vocês. Que o Espírito Santo, que está presente agora, cure cada pessoa. Senhor, gostaríamos de pedir que tua bondade continue conosco. Cada um está orando da maneira própria dele ou dela. Eles viram o Espírito do Deus vivo se fazer tão real como foi na Galileia, exatamente como foi quando Pedro chegou lá junto à costa da Galileia. E Jesus lhe disse quem ele era, e tão real como foi quando Natanael veio, e ele lhe disse onde ele estava no dia anterior, tão real como foi no portão de Samaria, ou junto ao poço. Seguramente as pessoas poderiam dizer, este é o Espírito do Deus vivo. Senhor, dá fé e presença de Espírito e presença do Espírito Santo, de modo que cada um orando possa orar pelo outro, uma oração de fé. Estou pedindo agora, Senhor, por aqueles que têm as mãos sobre alguém, que tu lhes des fé imutável neste mesmo momento para essa pessoa. E é claro, isso trará resultados para eles. Oh, que assim seja. Senhor Deus, que assim seja. Poderíamos trazê-los um por um, passando pela plataforma, com o mesmo resultado. Mas, ainda assim, isso vai requerer uma fé no indivíduo, para crer em Deus. E está escrito, estes sinais seguirão os que crerem. Se impuserem as mãos sobre enfermos, os curarão. Ó Senhor, cumpre a tua promessa esta manhã a cada crente, e que o Espírito Santo, neste exato momento, entre nos corpos destas pessoas enfermas, e remova todas as enfermidades e doenças. Que haja tal confirmação disto que o coração dessas pessoas salte de alegria, crendo que Deus as curou. Que elas possam sair deste tabernáculo cantando e se regozijando, e crendo que Deus as curou. Que elas retornem em outra data felizes, regozijando-se, testificando, como centenas poderiam testificar hoje ao redor do mundo do teu poder de cura. Esta oração nós fazemos sobre este povo, pedindo que seja assim, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que a luz de Deus irrompa e cure a todos. Amém. Eu posso, eu quero, eu creio. Eu posso, eu quero, eu creio. Eu posso, eu quero, eu creio que Jesus me cura agora. Assim o fazem? Levantem a mão. Eu posso, eu quero, eu creio. Eu posso, eu quero, eu creio. Eu posso, eu quero, eu creio que Jesus me cura agora. Creiam nisso. Eu visitava as casas das pessoas e fazia um bom jantar. Tinham de ferver um copo de água quente para mim e sentar-me com um pouco de caldo de cevada. Elas com todos os tipos de coisas boas sobre a mesa. Um dia eu disse ao Senhor, eu creio, eu creio. Oh, que coisa! Caminhei rua abaixo com o meu primeiro bocado de comida no estômago, cantando, eu posso, eu quero, eu creio. Tentava voltar, eu empurrava de volta. Eu posso, eu quero, eu creio. Eu posso, eu quero, eu creio que Jesus me cura agora. Sim, isso foi há 25 anos. Ele tem sido real para mim desde então. Estou tão agradecido por isso. Que seja a mesma coisa com vocês. Deus os abençoe. Agora vão ter batismo dentro de alguns minutos, eu creio. Sim, isto é, se houver alguém aqui para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Se houver tais pessoas, para que saibamos se despedimos a audiência ou seguramos só um pouquinho, poderiam, por favor, levantar as mãos se é para alguém ser batizado em nome do Senhor Jesus? 1, 2, 3, 4. Muito bem. Queiram as mulheres ir para este lado aqui e os homens por aqui para a preparação, por favor. Enquanto cantamos mais uma vez,